Queria que os irmãos abrissem e me acompanhassem no livro de Daniel, capítulo 2. Daniel 2, versículos 19 a 23. Esse texto ele está no livro de Daniel, naquela parte em que o rei Nabucodonosor teve um sonho, onde ele viu uma estátua, e ele pediu aos magos que o trouxessem a interpretação do sonho, e ninguém podia dar essa interpretação. Mas Deus trouxe revelação para Daniel, e no versículo 19, então, do capítulo 2, está escrito o seguinte: Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, e revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Esse texto, ele é muito usado, seguidamente nós falamos dele em épocas de eleições. E é o caso do ano de 2022. Temos eleições no fim desse ano. E essa é uma palavra que nós queríamos trazer para a congregação. Essa é uma reunião de família, e o local talvez mais apropriado para se falar com intimidade é a família, né? Então, queríamos falar um pouco sobre esse período que estamos vivendo, e realmente uma palavra pastoral sobre a nossa postura diante desse momento, que faz parte da vida dessa terra, mas também tem, como tudo que faz parte da nossa vida aqui, relevância espiritual para o Senhor. Como eu disse, nós lembramos desse texto sempre em época de eleição, mas ele é um texto que vale para qualquer dia, qualquer ano, qualquer momento da nossa vida. Porque, em resumo, ele diz uma coisa: o Senhor governa. Ponto. Esse é o sentido desse texto. O rei Nabucodonosor havia tido um sonho, e um sonho que foi dado por Deus, talvez um dos sonhos mais importantes ou relevantes assim da palavra, no que diz respeito a épocas e eras e fim dos tempos. Não vou entrar nesse detalhe agora, mas ali o rei viu, através da interpretação que Deus deu para Daniel, o rei pôde ver o futuro, um futuro próximo, aquilo que aconteceria no seu governo, no seu reinado, também nos que viriam depois dele. Mas também havia um elemento de previsão para um futuro muito distante, um futuro remoto, até os dias da volta de Cristo. A estátua que Nabucodonosor viu representava vários reinos, onde o reino dele era a cabeça de ouro, e depois ia indo até que um rei maior do que todos os outros governaria sobre o planeta, e nós sabemos que estava se referindo ao Senhor. O sonho foi tão impactante, foi tão tremendo, que tanto o rei quanto Daniel ficaram assim, espantados com aquilo que viram, né? Sabendo do futuro. Mas a atitude dos dois foi diferente. Um continuou vendo as coisas no plano do natural, que foi o rei. O que Nabucodonosor foi fazer? Foi fazer uma estátua, como ele tinha visto no sonho. E naquela estátua do sonho só a cabeça era de ouro, mas como ele era o rei, então ele fez toda a estátua de ouro. Enquanto que Daniel e alguns amigos seus que estavam ali foram elevados a uma condição de, não sei se dá para dizer assim, governadores junto com o rei, né? Mas enfim, eles tinham uma importância no próprio governo da Babilônia.
mas não se deixaram levar por isso e continuaram sabendo que é Deus que governa. Tanto é assim que depois que o rei fez a estátua e chamou todos para adorarem a estátua, o que fizeram os jovens israelitas, amigos de Daniel? Não se dobraram diante da estátua. Isso está escrito na continuação, no capítulo 3. E quando foi perguntado para eles por que eles estavam fazendo isso, no versículo 17 de Daniel 3, eles disseram assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Não havia dúvidas nesses jovens a quem eles estavam servindo. Por mais que Nabucodonosor é o rei, por maior poder que ele tivesse, eles sabiam, como foi dito aqui no texto que nós lemos no início, é o Senhor que coloca os reis, é o Senhor que tira os reis. Nabucodonosor saiu, não vou entrar aqui no detalhe, mas foi sucedido pelo seu filho, e depois vieram outros reis que faziam parte da visão e fizeram parte da história. O que nós aprendemos aqui e como isso se aplica ao atual momento? Assim como aconteceu lá na Babilônia e depois em todos os outros reinos, Deus vai colocar nesse ano, em cada cargo de deputado estadual, federal, senador, governador e presidente, quem Ele quer. É o Senhor que governa. Mesmo que essas pessoas sejam talvez tão soberbas e independentes quanto Nabucodonosor, que foi fazer exatamente o oposto do que Deus havia dito, que não o reconheçam e talvez até ataquem o povo de Deus. Para nós não muda nada no que se refere à posição diante do Senhor. Ele é o nosso rei. É Ele quem governa a nossa vida, é Ele quem governa a igreja e é Ele quem governa o mundo inteiro. É a Ele que nós servimos. Com fornalha, sem fornalha, servimos o Senhor. Nossa fidelidade é ao Senhor. E é Ele que vai nos conduzir dessa forma até a eternidade. Esse é o ponto básico que nós temos que ter bem presente, porque senão nós ficamos muitas vezes atordoados, dá para dizer assim, com tanta confusão que o mundo cria, mas nunca vamos nos esquecer, Deus governa, Ele está no controle. Mas por que Ele escolhe fulano ou beltrano, por que Ele escolhe esse ou aquele para ser governante? Bom, eu não sei. Deus nem disse para Daniel por quê, quanto mais para mim. Mas Ele sabe, o Senhor sabe. Ele tem um plano perfeito. No caso de Nabucodonosor, eu creio que havia a necessidade de uma disciplina sobre o povo de Israel. A palavra diz isso, que Deus levou eles para a Babilônia para serem disciplinados. Há muitos anos atrás eu ouvi de um irmão que Israel, o povo de Israel naquele período, tinha tantos eventos de idolatria que Deus levou eles para o lugar de maior idolatria, para que eles aprendessem o quão complicado é a vida com os ídolos. Mas não sei se havia algum outro motivo. E outros reis que Deus colocou, também havia alguma coisa que o Senhor havia preparado. Um deles veio logo depois do Nabucodonosor, que é Ciro, o rei persa, que na época de Nabucodonosor estava sob o domínio da Babilônia, mas depois Deus inverteu a situação e a Pérsia passou a governar sobre toda aquela região. E tem um texto interessante em Isaías 45, que diz o seguinte, o Moisés lembrava sempre desse texto, Thelma? Porque o primeiro versículo do capítulo 45 de Isaías começa dizendo assim: assim diz o Senhor, o seu ungido. Essa palavra ungido, no grego, que foi a tradução do hebraico para o grego, é Christos, o meu Cristo.
porque é isso que Jesus é, ungido do Senhor. Mas no capítulo 45 de Isaías diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, como um filho, como um pai que leva um filho, para desarmar os reis, para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Olha só, versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Esse versículo eu achei impressionante. Porque a gente pensa, bom, o Ciro se converteu, é um homem entregue à vontade de Deus, coração quebrantado. Não diz nada disso aqui. Diz que Deus escolheu esse homem e o levou para governar sobre a Babilônia, sobre a Pérsia, e foi ele o responsável pela volta ou pela liberação do povo de Israel para a sua terra. Se formos olhar, eu acho que Esdras ou Neemias, algum dos dois livros, fala no primeiro ano do rei Ciro. Então, o Senhor governa. E caso alguém discordasse do Senhor, se alguém dissesse assim, não, mas eu acho que essa escolha do Senhor não foi boa, Ciro não é o melhor nome para libertar Israel, né? Pode ser que alguém tenha pensado, talvez passou pela cabeça do Daniel, de algum outro lá. Olha o que diz no versículo 9 do mesmo capítulo 45 de Isaías. Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro o que você está fazendo? Ou diz, esse vaso não tem alça? Ai daquele que diz ao seu pai, por que você gerou, e à sua mãe, por que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordens a respeito de meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o ser humano, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro e endireitarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, a base de tudo o que nós vamos falar, no que diz respeito a governos dessa terra, está dito aqui em Daniel. Não só aqui, né? Mas aqui também. Deus governa. Ele escolhe, Ele põe, Ele tira. Isso tem que estar muito claro no nosso coração. Porque senão vamos estar lutando contra o Senhor em algum momento. Podemos estar lutando contra o Senhor. Mas alguém pode perguntar, bom, então se Deus escolhe os governantes, para que votar? Aliás, na Bíblia não tem nenhum rei que foi colocado no trono por meio de voto, né? Pelo menos não do povo. Por que então somos chamados a votar? Não só isso, eu vou falar de outras coisas aqui, né? Mas reconhecer que Deus governa e escolhe quem Ele quer não significa a nossa omissão. Não significa que nós vamos ser omissos nesse processo todo. Apenas que a base, o fundamento do governo de Deus é que tem que estar bem claro no nosso coração. Deus está no controle. Nós não nos omitimos porque o Senhor deseja que nós participemos das ações dEle. Ele nos chama para trabalhar junto com Ele em tudo. Hoje vimos aqui, o Márcio falou e passou os filmes, né? De pessoas que estão sendo ajudadas nas ruas, nos hospitais, nos presídios, em casas, enfim, em todos os lugares. O Senhor está nos conduzindo a cada um daqueles que tem necessidade material, mas também espiritual. Nós vimos também pessoas sendo batizadas. Em tudo isso, o Senhor nos chama para ser participantes, e também nessas coisas da vida, como é o caso das eleições. Mas para que nós possamos participar com o Senhor e andar com Ele em harmonia, Ele precisa nos guiar pela mão direita, como fala ali do capítulo 45 a respeito do Ciro. Ele precisa nos guiar em cada coisa que fazemos, em cada voto que vamos colocar,
em cada palavra que falamos e até em cada silêncio, quando o Senhor diz não fala nada. Até nessas horas, o Espírito Santo precisa nos governar. E é por causa disso que nós precisamos buscar sabedoria do Senhor na hora de escolher as pessoas em quem vamos votar. Eu queria então colocar dessa base e falar de alguns princípios que eu entendo que nós podemos achar nas Escrituras que podem nos ajudar, nos orientar nessa atitude de escolher um governante. Poderia pegar tantos lugares, mas eu achei que seria bom nós olharmos a escolha e a queda, né, de dois reis que são relatados na Bíblia, que é Saul e Davi. Eu acho que há princípios ali sobre a escolha de governantes que a gente precisa observar. Vocês lembram que quando o povo de Israel saiu do Egito, o povo foi governado, se é que dá para dizer assim, por Moisés, com a ajuda de outros homens. E isso perdurou por 40 anos, né, no deserto. E depois veio Josué. E logo depois de Josué houve um período um pouco nebuloso na história de Israel, porque havia juízes. Em alguns momentos, Israel avançava sobre as áreas da terra prometida. Em outros momentos, os filisteus vinham contra Israel. E tudo isso era motivo de disciplina ou de ajustes no meio do povo através desses juízes. Até que se levanta um profeta, juiz também, né, mas profeta chamado Samuel. E é um período de estabilidade no povo de Israel. Deus falava através daquele homem que sabia ouvir a Deus. E através de Samuel vinha a vontade do Senhor para o povo. Até que um dia, alguns anciãos em Israel foram até Samuel e pediram a ele que constituísse um rei sobre a nação. O motivo, vamos dizer assim, a desculpa, era a má conduta dos filhos de Samuel, que era verdadeira, a Bíblia diz isso. Eles se conduziram mal, de forma vergonhosa. Mas o real motivo era outro. O pedido do povo a Samuel por um rei, e aí, se vocês abrirem lá em 1 Samuel 8, Deus também revela, porque nada se esconde aos olhos do Senhor. Primeira Samuel 8. O pedido do povo está no versículo 5, e diz assim: Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor e o Senhor disse a Samuel: Atenda à voz do povo em tudo que lhe pedem. Agora preste atenção. Porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. O primeiro princípio que nós devemos considerar quando vamos escolher um governante é que nenhum homem pode substituir o governo de Deus, a partir do nosso coração. Nós sabemos isso, que de fato é assim, porque os homens são mortais, falhos, corruptos e tudo mais. Mas no nosso coração, o governo do Senhor tem que ser absoluto. Nós não podemos substituir o governo de Deus pela expectativa que qualquer outro governo possa nos dar. Antes de olhar para quem temos como possibilidade para votar nesse ano, eu preciso avaliar qual é a minha expectativa em relação a essa pessoa ou estas pessoas, porque são muitos. Por melhor que seja a minha expectativa, por melhor que seja essa pessoa, ele ou ela ou eles não vão nos guiar ou nos salvar. Esse é um trabalho do Senhor, exclusivamente do Senhor. Isso tem que estar bem ajustado no nosso coração. Porque senão, irmãos, nós corremos o risco de colocar homens que se tornam no nosso coração um ídolo. E eu não estou falando nada demais, porque o próprio texto aqui no versículo 8
Deus diz para Samuel, a continuação do que nós lemos, né? Segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Foi Deus que disse isso para Samuel. Mas como assim um ídolo? Pedir um rei, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Vocês lembram que quando o povo saiu, não precisam abrir, está lá em Gênesis 32, o povo saiu do Egito, cruzou o Mar Vermelho, logo em seguida Moisés subiu o monte para receber a lei, e o povo viu trovões, relâmpagos, uma coisa tremenda, né, que eu nem imagino como era. E eles então foram para Arão e disseram, Arão, nós precisamos que tu faça um ídolo. E a expressão que está lá, em Gênesis 32:1, é que um ídolo que fosse adiante de nós. É a mesma coisa que o povo diz aqui para Samuel. Um rei que pudesse sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Sabe, irmãos, o ídolo, ele sempre fica no lugar de Deus. E com uma finalidade, satisfazer os nossos desejos e as nossas necessidades. Qualquer coisa, qualquer pessoa pode se tornar um ídolo quando ela ocupa o lugar de Deus como fonte da nossa satisfação. É por isso que, nesse sentido, o pedido do povo, na verdade, era por um ídolo. O rei era alguém, na visão daqueles homens, né, queria fazer o que talvez Samuel não estava fazendo. Samuel tinha que esperar Deus falar. Para que esperar? Se tem um rei que vai rapidamente e resolve. Se nós queremos lutar contra aquela cidade, aí Samuel vem e diz, não vão. Mas se o rei tem um exército, tem força, para que esperar o Samuel? Assim vivia, eu estava querendo esse povo, pedindo o rei para Samuel. E Deus alertou através de Samuel o que iria acontecer. Deus disse, olha, esse rei que vocês estão pedindo, na verdade, vai tirar de vocês os filhos, as filhas, o melhor das colheitas, vocês vão ser servos do rei. E mesmo assim o povo disse, tá bom, nós aceitamos. Não sabia o que estava escolhendo, né? Se não tivesse Saul, não haveria também Davi, não haveria Salomão, não haveria todos os reis. O primeiro rei que viria seria quem? Jesus. Outra coisa interessante é que no capítulo anterior, capítulo 7, há uma luta contra os filisteus, ainda ali na presença de Samuel. E eu falei no período de Juízes, os filisteus iam e vinham, né, controlavam Israel, depois eram expulsos, voltavam e tal. Até que no capítulo 7 há uma luta, dá para dizer assim, definitiva, em que Israel de fato controlou toda aquela região. E Samuel marca aquele dia e aquele lugar com uma pedra. E ele põe nome nessa pedra e diz Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. É interessante isso, né? Marcante. Por quê? Porque é como se o povo fosse lá para Samuel e dissesse, bom, até aqui foi o Senhor que nos ajudou. Daqui para frente, nós vamos pegar o nosso rei e vamos adiante. De fato, era isso que o povo estava dizendo. Era isso. Resumindo então o primeiro princípio, nunca vamos colocar em ninguém a expectativa daquilo que só Deus pode fazer. Só Ele governa e só Ele pode nos conduzir. Amém? Amém. Nós sabemos que Saul não foi um bom rei aos olhos de Deus. Era um rei escolhido segundo a vontade dos homens. Não, eles não votaram, mas Deus sabia o que estava no coração e deu Saul. Mas Deus queria colocar no trono um homem segundo o seu coração e nós sabemos que esse homem foi Davi. E também então na história de Davi tem outros princípios que nos ajudam a entender a questão do governo de Deus. Desde a unção de Davi, rei lá por Samuel, quando era bem jovenzinho, até o estabelecimento do seu reino, há outros princípios importantes. O segundo princípio que eu queria falar então é uma coisa muito simples. No que diz respeito ao governo de Deus, mas quanto à nossa atitude, nós devemos ouvir a Deus. Simples, né? Mas nem tanto. Porque Samuel foi conduzido pelo Senhor até Belém, que era uma vila bem pequenininha. Diz lá, né? E tu, Belém
de Efrata, né, a menor de todas. Samuel foi conduzido até lá para ungir o rei. Ele não falou para ninguém, mas ele foi até a casa de Jessé, que Deus também havia indicado. E aquilo era uma festa. Imagine uma vila desse tamanhozinho, chega a principal figura do país e diz: olha, eu vim fazer um sacrifício com a família de Jessé. Um alvoroço que aconteceu ali. Está escrito isso, leiam lá que eles ficaram, não sabiam o que faziam. Jessé mandou trazer um novilho e chamou todos os seus filhos, ou quase todos. Quase todos. Chamou 7, faltava um. Por aí já dá para ver que Davi não era exatamente o preferido de Jessé, né? Para não dizer meio desprezado, assim, esquecido. E no capítulo 16 de 1 Samuel, que trata desse, que mostra esse evento, nós vamos ver que também Samuel, quando chegou e viu os filhos, olhou para o mais velho, que era provavelmente o mais forte, mais alto, e disse: ó, deve ser esse. Mas Deus disse: Samuel ouvia Deus. Deus disse: Samuel, está lá no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 7, não preciso abrir. Diz assim: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E foi assim com o segundo filho, com o terceiro, com o quarto, até o 7º filho. Nenhum daqueles que Jessé havia chamado para o banquete, para o sacrifício junto com Samuel, foi escolhido. E agora, né? Aí acontece uma coisa assim constrangedora, para Jessé pelo menos, porque ele disse: tu tem mais algum filho? Ele disse: tenho, né? O Davi, está lá cuidando das ovelhinhas. Ele disse: então vai chamar ele, e nós vamos ficar em pé até ele chegar. Olha só que situação, né? Que vergonha para Jessé, mas Deus havia escolhido o desprezado e foram lá chamar o Davi. Isso me lembra muito daquilo que Paulo fala aos Coríntios, primeira carta, aos Coríntios 1:27, quando ele diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Então, irmãos, quando formos escolher candidatos para cada um dos cargos, o que nós vamos considerar? Vamos considerar a capacidade intelectual, talvez benefícios que esse ou aquele vai trazer. Eu lembro que eu trabalhei quase 30 anos numa empresa pública e toda a época de eleição o pessoal pensava: quem é que vai nos favorecer mais? Não estou dizendo que esse é o pensamento hoje, nem que toda pessoa que trabalha assim pensa isso, mas isso era uma conversa que havia. Mas nós, independente do que fazemos, aonde estamos, eu preciso saber do Senhor. Senhor, em quem eu vou votar? Aonde está o Davi? Aonde está o desprezado? Mas que tu escolhesse aquele que é o homem segundo o teu coração, ou homens, né? Samuel sabia quem deveria ungir porque ele ouvia a Deus. E é isso que nós temos que fazer, de verdade, de verdade. Não apenas assim uma oração protocolar, mas Senhor, nos dá sabedoria, especialmente nesse tempo que estamos vivendo, sabedoria para escolher. O terceiro princípio que tem muito a ver com isso, não tanto quanto as pessoas, mas aí um pouco mais sobre as ideias, sobre as coisas que estão por trás de cada partido, enfim. O terceiro princípio é: tudo que eu faço, todas as minhas escolhas têm que ter como alvo os interesses do Senhor e não os meus. Aquilo que agrada ou afeta o Senhor, e não aquilo que agrada ou afeta a mim mesmo. Depois que Davi foi ungido, ele não assumiu o reino imediatamente. Vocês sabem que ele voltou para o mesmo lugar onde ele estava. Foi cuidar das ovelhinhas, foi matar mais um leão, mais um urso, como ele costumava fazer naturalmente, assim, com a graça do Senhor.
Um irmão fez, eu não fui fazer esse cálculo, mas um irmão disse que se passaram 14 anos entre a unção de Davi e o momento em que ele foi colocado como rei em Jerusalém, e mais 7 até todo Israel. 21 anos de espera para se cumprir plenamente a palavra que veio do Senhor sobre ele. Mas Davi aos poucos foi entrando na cena pública. E o primeiro momento assim já entrou assim com estilo, né? Foi na luta com Golias. Na verdade, um pouquinho antes. Porque Saul, a palavra diz que quando o Espírito de Deus saiu de Saul, se afastou dele, veio um espírito maligno que o atormentava. E ele só se acalmava com o Davi louvando na presença do rei. Mas logo em seguida, depois disso, no capítulo 17 de 1 Samuel, nós vamos ver que os filisteus que estavam adormecidos lá voltaram a afrontar Israel. Só que dessa vez eles tinham uma arma diferente. Eles tinham um tanque de guerra, né? Eles tinham um homem que media quase 4 metros de altura. É mais alto que isso aqui, gente. Eu acho, né? Acho que é mais alto do que isso aqui. Um soldado experimentado, forte, um gigante chamado Golias. E esse gigante ia à frente do exército dos filisteus e afrontava a Deus e o seu povo. E a palavra diz que o Saul, que também era alto e forte, não tanto quanto Golias, né? Ficou com medo. E como o rei estava com medo, todo o seu exército também ficou amedrontado. Nesse contexto, Davi foi até o campo de batalha para levar suprimentos para os seus irmãos que estavam lá. E ele chega exatamente num desses momentos em que Golias está lá afrontando a Deus. Ele ouve aquilo e fica surpreso. Surpreso que todo mundo estava com medo. E aí ele diz uma coisa interessante, está no capítulo 17, versículo 26, se eu não estou enganado. O versículo 26, finalzinho do versículo 26 de 1 Samuel 17, ele faz uma pergunta, ele faz outra antes, mas a que eu queria chamar a atenção é a segunda. Ele diz assim: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Essa era a preocupação de Davi. A única coisa que veio à sua mente era que Deus estava sendo afrontado. Quando nós escolhemos alguém para votar, irmãos, seja deputado, estadual, federal, governador, presidente, o que nos motiva? Mudanças na economia, na saúde, uma educação melhor, maior justiça social, ou talvez o medo de perder algumas coisas, se a gente acha que essas coisas estão bem, pode mudar para pior. Todas essas coisas são boas, são importantes para a nossa vida, mas elas são secundárias no contexto do povo de Deus. O que realmente deveria nos deixar com, eu vou usar uma expressão que Paulo usa, né? Com o espírito revoltado, e nos fazer lutar contra um gigante é quando o nome de Deus é blasfemado e o seu povo é perseguido. Isso sim. Isso deve mexer com o nosso espírito. Essa expressão espírito revoltado, né, não é aquela revolta ruim, mas é quando o Espírito Santo fica incomodado com alguma coisa que afronta a santidade de Deus dentro de nós. É exatamente a sensação, ou aquilo que Paulo experimentou lá em Atos 17 e 16, quando chegou em Atenas. Diz que ele viu tanta idolatria que seu espírito ficou revoltado com a idolatria daquela cidade. E às vezes, irmãos, eu acho que nós estamos muito acomodados no meio dessas coisas que afrontam a Deus.
talvez até com um pouco de receio, de medo de enfrentar algumas desses gigantes que aparecem aqui e ali. E depois eu vou falar sobre como enfrentar, né? Não pensem que eu vou dizer para a gente pegar uma funda e sair atirando nas pessoas, né? Não é isso. Mas é que hoje os Golias se multiplicaram. São ideologias totalmente contrárias à palavra do Senhor, ideias, pensamentos, sabedoria humana, que vem contra o seu povo para impor um padrão de pensamento e comportamento que não é do Senhor, que não combina com a santidade de Deus e com o que Ele nos pede. No princípio de tudo, Deus estabeleceu a sua vontade, o seu propósito, e para cumprir esse propósito Ele fez um homem, uma mulher, um casamento, muitos filhos, uma vida simples e dependente de Deus, que supre todas as nossas necessidades. Só essas coisas aqui, pega isso e vê como a Bíblia vê e como o mundo vê. Vocês vão se dar conta que é totalmente contrário. A visão da palavra e a visão do mundo não coincidem em nenhum ponto. Cada vez mais. Cada vez mais nós somos levados a uma vida que não coincide com aquilo que Deus estabeleceu. O mundo e as suas ideologias lutam contra o que o Senhor estabeleceu, contra tudo isso. E às vezes nós corremos o risco de nos acostumar com essas coisas. E eu não estou falando só em época de eleição. Isso vem há muito tempo. Nos acostumamos com alguns padrões do mundo. Talvez. Mas esse é um tempo que o Senhor quer mexer conosco por dentro. E quer fazer surgir um clamor novo. Para que a vontade do Senhor se estabeleça nesse mundo. Para que o Senhor venha e estabeleça o seu governo aqui na terra. Será que o nosso espírito está atento à vontade do Senhor? Será que nós estamos incomodados que o nome do Senhor está sendo blasfemado nos nossos dias? Será que nós temos coragem de enfrentar essas coisas, enfrentar da forma correta, como a palavra diz, de lutar contra esses gigantes? Ou eu fico temeroso de perder alguma coisa? Duas notícias para nós. Uma que não é tão boa e a outra é espetacular. A notícia que não é tão boa é que, independente de quem vai ser eleito em cada um dos cargos, a força com que o mundo vem sobre a igreja não vai diminuir. No mundo todo, eu não estou falando do Brasil, no mundo todo. Eu acho que todo mundo aqui já se deu conta que nós estamos realmente vivendo os últimos dias. E a força com que as coisas de Satanás estão vindo é muito forte. Vocês lembram da rainha Esther? A rainha Esther era rainha, foi escolhida pelo rei Assuero para ser sua rainha. Ela tinha um tio que chamava Mordecai. E havia um dos principais assessores do rei chamado Amã. Não precisamos entrar no detalhe aqui de quem era Amã, mas só para dizer que ele era descendente de Amaleque e daquele que o Saul não matou, né? Mas Amã queria destruir o povo de Israel. Ele queria acabar com a vida de Mordecai, que era seu inimigo, e junto com todo o povo de Israel. Então ele foi ao rei e pediu que o rei fizesse um decreto. Isso está lá no capítulo 8 de Esther. Um decreto para acabar com o povo de Israel. Agora olha o que Amã diz para o rei. Esther 3, 8. Existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei e por isso não convém tolerá-los. Alguma semelhança com os nossos dias? É o mesmo Espírito, né? É o mesmo Espírito. E nós vamos ver isso cada vez mais, irmãos. Jesus disse, não sou eu que estou dizendo, Jesus disse que nós seríamos odiados de todas as nações antes do fim. Então isso não deve ser surpresa para nós.
Mas eu disse que tem uma notícia espetacular. Amã queria matar Mordecai e destruir o povo de Israel e mandou fazer uma forca de 23 metros. É um prédio de, 5 andares, né, Otkar? Mais ou menos. Imagina o tamanho da forca. Eu acho que era para todo mundo ver o Mordecai pendurado na forca, né? Adivinha quem inaugurou aquela forca? Foi o Amã. Deus mudou a situação de tal forma que no dia que estava preparado a morte de Mordecai, ou no dia anterior, né? Através de Ester, que se sacrificou, que colocou a vida em risco, o rei mudou seu pensamento e mandou enforcar Amã. E Mordecai foi exaltado. Qual é a boa notícia para nós? Eu creio que posso dizer isso sim. Nós teremos lutas pela frente, teremos grande oposição, mas Deus governa. Deus luta por nós. Se nós tivermos a atitude certa durante essa batalha, ou diante dessa batalha, como foi a atitude de Ester, que se sacrificou, que se colocou em risco, que se arriscou para clamar ao rei pelo seu povo, ou de Davi. Deus pede uma resposta assim de nós, como de Ester, como de Davi. Então nós precisamos lutar sim, precisamos enfrentar os gigantes que estão vindo por aí, mas lutar do jeito certo. E esse é o quarto princípio que eu queria trazer para os irmãos. Lutando com as armas certas. Voltando lá para a história de Davi, ele está disposto a lutar com Golias, e avisaram Saul. Primeira coisa que Saul deve ter pensado é dizer: perdi um músico. Estava indo tão bem. Ele me deixava tão calminho, né? Vou perder o meu músico. E Saul diz para Davi: ó, Davi, quem sabe? Diz o óbvio, né? Olha só o tamanho dele, Davi. Olha tu, um rapazinho aí de 15, 16 anos no máximo, deveria ter Davi nessa época. Tão pequeno, fraco. Ele é um soldado preparado, experiente. Tu é um pastorzinho de ovelhas. Quem sabe, deixa assim, né, Davi? Mas Davi confiava em Deus e vai com muita coragem. Ele reforça isso para Samuel. Ele diz assim no versículo 36 de Samuel 17: esse teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Está vendo? Davi nunca perdeu de vista o motivo pelo qual ele estava ali. Saul estava numa encrenca, porque se ele deixa Davi e o Golias vence, os filisteus iam vir sobre o povo. Se ele não deixa, todo mundo ia dizer: ah, o rei foi covarde, né? O que já era, todo mundo já tinha visto isso, né? Mas ele estava realmente numa encrenca. Então ele diz assim: Davi, então, quem sabe tu usa a minha armadura. E colocou a armadura no Davi. E no versículo 39, na continuação, diz assim: Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca o usei. Graças a Deus, Davi nunca tinha usado uma armadura e uma espada. Por quê, irmãos? Porque essas coisas aqui, nesse contexto, elas estão significando armas carnais. Armas carnais. E a nossa luta não é para ser lutado com armas carnais. A continuação do texto vai mostrar que Davi pegou o cajado e as pedrinhas com que ele estava acostumado a usar. Essas eram as armas de Davi. Na verdade, a força de Davi era o Senhor. E armas espirituais, tão simples. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós até podemos ter essa mesma, vamos dizer assim, indignação de Davi, quando vemos a afronta que se faz contra o Senhor e contra a igreja. Mas se usarmos armas carnais, nós vamos perder a luta. Temos que usar as armas certas. Nessas eleições, nós não podemos entrar numa luta por ideias, partidos, homens, ou, o pior de tudo, nos dividir com os nossos irmãos ou familiares por causa dessas coisas.
ou discutir nas redes sociais, e tantas outras coisas que podemos ser tentados a fazer de agora até novembro, acho que é, né? Outubro. A nossa luta, ela é espiritual e requer armas espirituais. Outro dia eu estava falando para alguns irmãos, num outro retiro, sobre a igreja de Corinto, que era uma igreja que, talvez a marca mais clara ali era a divisão. Eles eram divididos em tudo que é assunto que vocês possam imaginar. Era tão grande isso que alguns irmãos resolveram procurar Paulo em Éfeso. Paulo, assim, nos dá uma palavra sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. E aí Paulo, então, vai todo o livro de Corinto falando sobre isso. Mas ele começa o livro, os 3 primeiros capítulos, tem uma palavra que se repete 17 ou 18 vezes, se não me engano, nesses 3 capítulos, que é sabedoria. E Paulo fala da sabedoria humana versus a sabedoria de Deus. O problema de Corinto era esse. Eram homens que se achavam sábios aos seus próprios olhos. Então um dia, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, mas eu sou de Cristo. Como que dizendo, os outros não são, sou só eu, sou de Cristo. E assim, divididos em tudo, até nas questões mais, que são a nossa unidade, como a ceia eles eram divididos, ou os dons espirituais. Paulo disse, não confiem na sabedoria humana. E como a Bíblia é uma só, né, podemos pegar do outro livro lá, dizendo que a sabedoria humana é terrena, animal e demoníaca. Traz divisão. Então, irmãos, não vamos cair nessa armadilha de Satanás. Quando Davi chegou lá na luta, o seu irmão mais velho, aquele que o primeiro que o Samuel olhou e disse, acho que esse é o rei. Deus disse, não, rejeitei ele. O Eliabe estava lá. Ele olhou Davi e a palavra diz que ele desprezou de novo. Disse, o que você está fazendo aqui, guri? O guri não deve ter dito, né? Só se fosse de Uruguaiana. Como dizer, vai para casa, vai cuidar das ovelhas, deixa que isso aqui é negócio de gente grande. Davi poderia ter olhado para Eliabe e ter dito assim, Eliabe, quem foi que Samuel ungiu, afinal de contas? Ele não poderia ter dito isso? Não falou nada. Ele tinha uma visão, um propósito. Ele não se perdeu discutindo com o irmão dele. Então, assim também nós vamos fazer, como Davi. Não vamos perder tempo e nem cair na armadilha de Satanás. Somos um só povo, um só corpo. É isso que nós estamos celebrando hoje, a unidade por meio de Cristo. E quando Golias, quando Davi então está frente a frente com Golias, que deve ter se surpreendido, né? Viu aquele rapazinho ali, tem o teste final, porque Golias diz para Davi assim, eu vou, como é que está a expressão? O versículo, é na continuidade aqui. Ele diz assim, versículo 44, e disse mais a Davi, vem aqui que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Sabe que quando essas duas figuras aparecem juntas na palavra, normalmente elas se referem aos poderes celestiais, aos principados e potestades, né, como está lá em Efésio, aos poderes malignos das regiões celestiais e aos poderosos dessa terra, as aves do céu e os animais do campo. É isso que está sendo dito ali. Mas olha só o que aconteceu. Davi não se intimidou e a resposta, está a partir do versículo 45, diz assim, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Irmãos, nós temos um exército com muitos gigantes afrontando o nosso Deus. A luta que está colocada não é
contra homens, nem partidos políticos, é uma luta espiritual em toda a terra, não só no Brasil. E o Senhor nos escolheu. Nós que somos fracos, somos loucos aos olhos do mundo, cada vez mais o mundo nos vê assim, nos escolheu para lutar com as armas certas. Aquelas que estão lá em Efésios, né? Eu mencionei o texto de Efésios. Vamos abrir lá Efésios 6. Efésios 6, o texto que eu havia mencionado, versículo 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. O que os versículos seguintes vão mostrar dessa armadura de Deus? Fala do escudo da fé, a fé que é a referência firme no combate a narrativas, ideologias, o que a gente tiver. A nossa fé, aquilo que nós cremos, o que está na palavra de Deus. Esse é o nosso escudo, a nossa referência. Essas coisas não podem entrar na nossa vida e na nossa casa. O capacete da salvação, a minha mente deve estar cheia das coisas de Cristo e não das coisas desse mundo. Se nós enchermos a nossa mente com a confusão que todo dia é jogada na televisão, nós vamos perder essa proteção. A nossa mente deve estar cheia da sua palavra, da comunhão com o Senhor. E a espada da palavra, a espada que é a palavra, não para ferir as pessoas, mas porque Deus está na verdade, Ele é a verdade. E quem está com a verdade triunfa. É por isso que nós temos a espada da palavra. E no versículo 18 diz assim: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, na nossa luta, o que mais conta é a nossa oração, o nosso jejum, a nossa comunhão com Deus, o quanto deixamos Ele falar conosco, deixamos de lado nossos interesses para priorizar os interesses de Deus, um andar humilde, que é aquela figura do pano de saco e cinza, é isso que nós devemos fazer. Muitos irmãos têm se mobilizado em oração, em jejum, alguns têm feito escala pelas eleições. Participem disso, participem. E se não puder participar naquela escala, pega outro horário. Mas estejam orando realmente, intercedendo, jejuando, levando diante do Senhor essa situação. Essa é a única arma que nós temos, mas é a mais poderosa. Mais poderosa do que propaganda ou do que qualquer outra coisa. É isso que o Senhor quer que nós façamos nesse ano e sempre. Eu não sei qual vai ser o resultado das eleições. Nem aqui no Estado, nos cargos de deputado, governador, nem no âmbito federal para todos os cargos. Mas eu sei que independente do que acontecer, o Senhor quer levantar hoje homens e mulheres como Davi, como Esther, como tantos outros na palavra que confiaram nele. Diante das lutas difíceis, não se atemorizaram, mas buscaram o Senhor, confiaram nele, e ele dá a vitória. Amém? Vamos fazer isso? Como um só corpo, unidos em nome do Senhor? Amém. Senhor, te damos graças, Senhor, porque nós temos, Senhor, a garantia da Tua palavra, de que Tu governas sobre todas as coisas. Nós somos Teus filhos, Teu povo. Um dia Tu nos chamou, Senhor. E nós queremos aprender, Senhor, ao Teu lado, sermos guiados por Ti em mais essa situação que temos pela frente, Senhor. É claro, Senhor, que somos afetados todo dia porque vemos coisas que Te afetam e o Espírito Santo dentro de nós se inquieta. Mas nos ensina nesses dias, Senhor, a buscar as armas certas, a buscar o suprimento
em Ti, Senhor. Nos dá palavra, nos dá revelação, Senhor. Nos dá intrepidez, não só para orar, mas para falarmos de Ti àqueles que estão necessitados, que não estão necessitados de um governo melhor humano, mas que estão necessitados da presença de Cristo na sua vida. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos experimentar isso nesse ano, Senhor. Clamamos, Senhor, por essas eleições, que haja paz, que haja ordem, que haja verdade, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua verdade triunfe. Nenhuma coisa fora disso, Senhor. Que a Tua vontade triunfe, em nome de Jesus. Amém.